Quando começou a Igreja Universal falando nisso? Começou no final dos anos 70, eu creio. O Edir Macedo chegou aí com você alguma vez? Não, o Edir Macedo sempre foi água e óleo em relação a mim. Todas as nossas conversas foram conversas de antagonismo total. Sim, ele não crê de fato em Jesus. Ele não crê nem em Deus. Eu já ouvi o Edir Macedo dizer, Deus, com alguém lá disse assim, se Deus quiser, com a graça de Deus acontecer, Deus não, Deus é lá para os outros, para a igreja, aqui Deus sou eu, quem manda sou eu. Os maiores ateus, aliás, os únicos ateus que eu conheci na vida são pastores ou padres que ficam escondidos sob batinas, sob colarinhos clericais e atrás de púlpitos, enganando essa população, essa manada de alienados, mas eles próprios não creem em Deus, porque se crescem, eles não agiriam de maneira perversa como agem. Como que a Igreja Universal ficou tão grande? Porque é fácil, quanto mais mentira, mais cresce. Foi Jesus que disse isso. É que o pessoal não crê em Jesus, mas está tudo dito no Evangelho. Jesus disse, se eu tivesse falado mentiras, haveria uma multidão comigo, mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Continua tudo igual, meu amigo. Se você quiser crescer na internet, fale um monte de idiotices. Você vai bombar para milhões e milhões e milhões. O que é um mistério extraordinário, eu acho uma graça divina incomparável, é você ir falar a verdade e ainda ter milhões de pessoas te vendo. É dificílimo. Porque há um bloqueio, há um negacionismo cognitivo subjacente na estrutura da mente humana, que é um negócio chocante. Eu estava falando sobre esse grande OVNI que a gente viu ali. No dia seguinte, todo mundo falava, todos os jornais. Um mês depois, você tinha que perguntar. Rapaz, você lembra que coisa chocante? Aí o pessoal, pois é, aquele negócio é inexplicável. Um ano depois, você puxava o assunto, tinha gente que dizia, eu não gosto nem de me lembrar daquilo. 10 anos depois, você dizia, você lembra? Você estava lá comigo, do meu lado. O cara diz, olha, tudo que é inexplicável, eu faço tudo para esquecer. É assim que a mente humana funciona na maioria das vezes. Uhum. Pouca gente gosta de ficar de olho aberto do princípio ao fim do processo. Pouca gente, se você me disser, se vier um asteroide para cá, para a Terra, e não tiver meio de destruí-lo, até ele se chocar com a Terra, o último lugar para o qual eu irei, porque não haverá salvação também, não faria nenhum sentido, é para debaixo da terra, para me esconder, para fechar os olhos. Eu ia ficar de olho aberto até o final, até a última constatação sensorial que eu pudesse ter. Eu não tenho medo de nenhuma verdade e de nenhuma discussão sobre o que seja verdadeiro, cientificamente constatável, seja historicamente demonstrável, o que a gente possa palpabilizar, o que a gente possa demonstrar. Tudo isso é o que mais me atrai. O que não é assim, eu fico vendo a multidão, todo mundo hoje é mestre, é professor, vai e falam coisas chocantes. Não, eu recebi uma revelação de um ente, de uma nave espacial que me disse isso, me disse aquilo outro, aí vem essas explicações subjetivas, como você disse aí, eu não levo nenhum desse pessoal a sério. E olha, eu creio nas multidimensionalidades todas. E a partir de constatações minhas, a partir de teorias de natureza científica e, sobretudo, a partir do testemunho bíblico, que para mim é inquestionável. Certo. Não, eu perguntei sobre essa questão da ligação do senhor com o Edir Macedo, que eu pensei que em algum momento o senhor foi mais próximo dele, para não dizer amigos e tal. Não, né? Não, eu sempre preguei o Evangelho de Jesus, ele sempre pregou outra coisa. O negócio dele sempre foi grana, dinheiro, poder e o que ele é e alcançou. Então, entre nós, as nossas conversas, e houve algumas, eu ajudei inclusive a tirá-lo da prisão quando ele foi preso. Por que ele foi preso mesmo?
por charlatanismo, curandeirismo e uma terceira acusação. Eram frágeis. Era mais um desejo de prendê-lo. Ele tinha 1000 outras razões pelas quais ele poderia ser investigado e preso. Mas a origem dele ali foi ali no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Foi ali no Rio de Janeiro. A origem dele ali tem alguma ligação? Ele era da Umbanda, do Candomblé. Ele era alguém de cultos afro-ameríndios ou afro-brasileiros. Entendi. E durante algum tempo, quem me disse isso foi o pastor Túlio Barros, pastor da Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão. Tem ainda uma testemunha viva hoje, Nemuel Kessler. Ele me disse 2 vezes ou 3, uma delas na presença do Nemuel Kessler, que ele tinha um membro da igreja dele que fora motorista do Edir Macedo, que levava o Edir Macedo para uma cachoeira ali na Floresta da Tijuca para arriar uns despachos, mesmo depois dele já ser o Bispo Macedo. Ele continuava fazendo esse sincretismo particular e pessoal. Então, o Edir Macedo acende vela em qualquer direção. Hoje, quem é o 02 da Universal? Não tem. Ele tenta fazer do genro dele, do marido da filha dele, o 02, mas o garoto não tem carisma. O carinha lá nada. O carinha lá do Casamento Blindado, né? Não tem carisma para nada. E o filho mais velho dele, que era o adotivo, o Moisés, se declarou gay há uns 15, 20 anos atrás, aí foi expulso, ficou desaparecido um tempão. Agora ele está de volta, o menino, mas não tem nada a ver com o Universal, nem com a família, é um garoto até bonitinho. Já está aí com os seus 30 e tantos anos, talvez 40, mas não tem substituto. E quem briga com ele, ele cala com dinheiro, ó. Grana, e some, fica calado e desaparece e não volta nunca mais. Quando o Macedo morrer, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer nos detalhes. Eu só sei que aquilo ali vai cair igual um castelo de areia. Não me admirará se um grande hotel comprar o Templo de Salomão, ou se aquilo se transformar num grande centro de convenções, comprado por uma grande multinacional, ou por um banco, ou por alguma coisa assim. Agora, em pé não vai ficar. Nem isso e nem tudo mais. Nem a Record. Nada. Porque até a Record, até o dia de hoje, ainda precisa de aportes de capital da Igreja Universal do Reino de Deus. Tipo um aluguel de horário na grade, né? Claro. Para financiar. Sem o que ela não se viabiliza. Nossa. Se viabilizava agora aqui no governo Bolsonaro, a verba toda que antes ia para a Globo, isso e aquilo, eles convergiram para lá, para outras pequenas estações de televisão de pastores ou bispos ou apóstolos evangélicos que nadaram de braçada. Quando acabou o negócio, acabou a mamata. Era desse jeito mesmo? Era, não, é desse jeito que funciona. Toma lá da cá. Toma lá da cá é o mínimo, né? Isso aqui é uma outra polêmica. Na maioria das igrejas tem uma escadinha que não tem nada de Bíblia nessa escadinha. Primeiro você é cooperador, depois você é diácono, depois você é isso, depois você é aquilo. Vai subindo, vai subindo. É uma escadinha, eu não sei onde que eles inventaram. Uma escadinha ministerial, né? Uma escadinha ministerial, que eu não sei aonde que acharam essa escadinha na Bíblia, que quem está aqui embaixo tem um sonho, chegar lá em cima. Passou todo mundo? Não, tem exceções. Mas todo mundo sabe que... o próprio Paulo disse que quem almeja o episcopado boa coisa faz. Tá? Bispo, eu chamo de obispo. O bispo, ele não é uma unção. O bispo é um cargo eclesiástico. Que diferente do pastoreio, do apostolado, do ministério profético, evangelístico e de doutor, é algo que eu posso desejar. E posso ser bom nisso, posso treinar para ser. Segundo a própria palavra de Deus, aquele que deseja isso, deseja uma coisa excelente. Quem que é o bispo? O bispo é o líder da organização.
O bispo, ele é... Não seria um ministério? Não, no sentido de trabalho, sim, porque ministério... Sim. Eu não digo na questão do ministério falado pela Bíblia, mas no sentido de trabalho. É um trabalho. Não é uma vocação, não é um chamado? Não, chamado não. Não é? Não, o ministério esse sobrenatural, não. É um trabalho. É um trabalho eclesiástico, uma função eclesiástica. Não é uma unção. Não é uma unção. Deus ungiu você para ser bispo. Não. Qualquer um do presbitério... O que é o presbitério? É outra polêmica. Presbitério não é aquele irmão que é consagrado a presbítero na igreja. É um conjunto. Não, exatamente. Presbitério é o conjunto dos 5 ministérios. O governo da igreja. Aquilo ali é o presbitério. Qualquer um dentro deste governo que tenha essa capacidade e seja reconhecida pela igreja pode ocupar essa função administrativa, que é a função do bispo, que significa primus inter pares, o maior entre os iguais, pastor de pastores, aquele que lidera aquela organização. Esse é o bispo. Esse é um problema que traz frustração para o coração de muitos pastores no Brasil e no mundo. O quê? O cara tem um chamado pastoral, mas ele não é bispo. O que é o pastor? O pastor é aquela pessoa que nasceu para cuidar de gente, de almas. Sim. Ok? Uhum. Não necessariamente ele é um administrador, não necessariamente ele entende de gestão de finanças. Não necessariamente ele entende de eventos, de promoção de eventos. Não necessariamente ele entende de muitas coisas que um líder de uma organização tem que entender para ser bem sucedido. Aí o cara ele é pastor de gente, ele é pastor de pessoas. Ele é um pastor, ele tem uma unção pastoral, mas não tem capacidade natural, administrativa nenhuma. E ele sente que ele não tem chamado, porque a igreja não cresce, as coisas não andam, não funcionam. Ele fica, Deus não me chamou, não. Deus não me chamou. Olha como é que está o fiasco. A igreja está devendo a Deus e o mundo. A igreja está numa situação terrível. E ele pensa que ele não tem chamado pastoral. Não, varão, você tem chamado pastoral, você só não é bispo. Você só não tem competência administrativa. Mas pode aperfeiçoar? Pode aperfeiçoar, pode treinar, pode fazer curso para você se tornar um bispo. Quer ver um grande bispo? Que muita gente não gosta dele, mas é um grande bispo. Talvez nem sei se é pastor, mas bispo ele é. Edir Macedo. Cara com a mente brilhante. Sabe? Um empresário nato, porque o bispo ele tem que ser empresário. Ele tem que ter aquela visão de empreender. Ele tem visionário. Ele tem que ser visionário, ele tem que ter antevisão. Ele tem que saber fazer eventos, ele tem que saber fazer gestão. A igreja tem que ter gestão. A igreja, a organização. Existem 2 partes da igreja, organismo e organização. O organismo, quem cuida dele é Jesus. A igreja, pessoas, quem cuida... Agora, a igreja, organização, CNPJ, se não tiver um bispo competente, com capacitação, não é sobrenatural, não. É natural mesmo. Competência humana. Claro que quem dá essa competência também é Deus. Mas para isso não deveria também, além de tudo, ser chamado por Deus para tal? Tem que ser chamado por Deus. Um bispo que não seja nem profeta, nem pastor, nem evangelista, nem doutor, nem mestre, ele é ilegal. Ele é um usurpador. Ele não deveria estar ali. Ele pode ter toda a competência do mundo. Ele pode ser uma... Inclusive, eu tive uma experiência fantástica. Eu estava pregando na cidade de Counis, estado do Mato Grosso. E foi uma noite incrível. Paralítico andando nesse dia, um monte de almas, uma multidão de almas se entregando para Jesus. E, de repente, veio para frente um homem, um senhor já, cabelos grisalhos, devia ter ali os seus 50 anos de idade, 50 e alguma coisa. Quando esse homem veio para frente, a igreja pipocou, assim, sabe? Deu glória e tal. E eu falei, uai, esse cara deve ser muito amado pelo povo. E aí o pastor da igreja falou no meu ouvido que ele era um dos homens mais ricos daquela região. Uma região rica, uma região que mexe com exportação de madeira para o mundo todo. E aí esse homem chamou o pastor da igreja, que é meu amigo, pastor Gilvan, chamou ele no cantinho do altar lá e cochichou no ouvido dele algumas coisas, e lá vem o pastor falar comigo. Muito feliz com o que tinha acabado de ouvir. Ele naquele dia estava dando uma oferta para a igreja de R$20 mil e falou assim, olha, eu nunca senti na minha vida o que eu senti ao ouvir esse menino pregar. A minha vida inteira, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou... Não, olha, eu nunca senti uma alegria, algo sobrenatural, igual eu senti hoje. Eu tenho dinheiro, mas não tenho paz. Eu tenho dinheiro, mas não tenho alegria. Eu tenho dinheiro, mas... E eu quero... Hoje eu determinei no meu coração que eu vou vender tudo que eu tenho. Olha o que ele falou. Vou vender tudo que eu tenho e vou virar um pastor.
vou virar um profeta igual ele. E vou deixar só alguma coisa aí para me manter, mas eu vou ser pastor. O pastor veio feliz me contar isso. E eu, na hora que eu ouvi aquilo, fiquei muito mais feliz. Quando eu fui falar para a igreja aquela notícia, irmão, olha o que o homem acabou de dizer. O Espírito Santo falou para mim, diga para ele que eu não chamei ele para isso. Diga para ele que ministério não é para quem quer, é para quem é escolhido. É isso. Sabe? Foi tão impactante para mim que eu tremi, chamei ele, e tive que ter sabedoria para dizer para ele assim, olha, o teu chamado, o teu ministério é contribuir, é ofertar, é semear. Você pode não, deve. Toda a igreja, irmão, eu sempre falo que todos os 5 ministérios, toda a igreja, em certo nível, tem. Toda a igreja, todo irmão na igreja, em certo nível, é um pastor. Porque o trabalho de discipular não é algo que Deus deu para uma pessoa na igreja, é para toda a igreja. Todo mundo tem que fazer discípulo. Todo mundo dentro de uma igreja, em certo nível, é um evangelista. É mandamento, né? Ir de fazer discípulos. Exato. Né? Em certo nível, todos na igreja são evangelistas. Ou não? Sim, todo mundo. O ID por todo mundo não foi para um grupo de pessoas, foi para todos aqueles que se intitulam discípulo de Cristo. Em certo nível, todo mundo é um profeta. Você tem que ter cuidado com as suas palavras. Sim. Tem poder as suas palavras. Em certo nível, todo mundo é um mestre. Porque se todo mundo está aprendendo e ensinando o tempo todo. Então, em certo nível, a igreja... Agora, existe um nível sobrenatural. E nesse nível sobrenatural, eu falei para ele o que o Espírito Santo mandou falar. Deus não te chamou para isso. Ele deu uma tristeza no coração dele na hora. Mas como assim eu queria ser? Pois é, mas isso aqui não é algo que eu digo, eu quero ser. E me torno, porque eu quero ser. Eu sou chamado. E o Senhor não te chamou, mas Ele te chamou para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E está lá servindo a igreja, prosperando, enriquecendo ainda mais. E uma bênção. Mas quando eu cheguei no hotel, que eu fui dormir, eu fui constrangido pelo Espírito Santo. Chorei muito aquela noite, pelo Espírito Santo mostrar para mim que aquilo que Ele me deu, pessoas dariam tudo para ter. Tem gente que daria a sua casa, seu carro, daria tudo que tem para ter a unção que você tem. E isso não se compra com dinheiro.